Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de Blender. Hoje eu vou ensinar vocês a como colocar nossos buraquinhos nas torres, né? Esses pequenos furinhos aqui que é para disparar a flecha da torre. E eu gostaria de mostrar a vocês alguns métodos diferentes de como eu posso chegar no mesmo resultado, ah, de várias maneiras, né? Com várias possibilidades de fazer. Bom, primeiramente vou duplicar nossa querida torre. Vou fazer uma cópia aqui também e deixar ela como backup. Eu geralmente gosto de deixar alguns backups quando eu vou fazer alguma modificação grande. Geralmente eu crio uma nova coleção aqui em cima, chamo de backup ou qualquer outro nome. Eu seleciono o objeto em questão, eu posso clicar e arrastar, segurar Ctrl e colocar aqui dentro. Ou então só clicar e arrastar. Ou então, por fim, eu posso apertar a letra M e colocar na coleção backup. Geralmente eu uso esse último método de apertar M e mudar de coleção, mais rápido, mais prático. E aí eu posso ocultar aqui caso eu estrague meu mesh, por exemplo. Esse é um método bastante interessante de você poder fazer alteração e manter sempre uma cópia escondidinha com você. Geralmente você também clica aqui nesse botão de filtro e desativa daqui para ele não aparecer em lugar nenhum, né? Nem no render final, nem em lugar nenhum. Bom, eu gostaria então de mostrar aqui como eu faria o buraquinho na torre. Primeiramente, eu vou desconectar essa cor para facilitar de vocês verem. Uh, é melhor eu ir no Solid Mode mesmo. Como eu faria essa torre ficar legalzinha e tudo mais. Ok, como é que eu vou fazer para colocar um buraquinho aqui? Porque se eu selecionasse diretamente, fizesse isso aqui, eu faria meio que uma coisa que está errada, né? Ahn, eu primeiramente adicionaria um edge loop, porque eu preciso de mais detalhe para poder trabalhar. Não tem como não fazer. Adicionaria outro edge loop aqui, por exemplo. Ahn, e aí, por exemplo, eu deletaria uma das faces aqui. Eu poderia vir aqui, deletar face, deletar face, deletar face. Para me facilitar. Porque você fala, pô, mas você poderia deletar as vértices? Poderia, mas eu teria mais trabalho de ter que recriar isso aqui depois. E então, vamos deletar somente as faces, essas três faces. Alguns de vocês provavelmente vai ter problema na altura, talvez. Por exemplo, esse lado está mais alto que aquele e vai criar um efeito diferente. Então, como eu resolvo isso? A melhor maneira de resolver isso é clicar nesse ícone do imã e escolher a opção vértice. Aí eu vou apertar a letra G, eu vou apertar, olha o meu mouse, ele está fora do momento e nada está acontecendo. Entretanto, eu marquei a opção vértice, ou seja, se eu apertar G e colocar sobre uma dessas faces, ele vai tentar manter uma dessas vértices, ele vai tentar manter meu círculo em volta desse outro círculo interno, né? Ele está pegando o círculo externo e colocando internamente aqui. Ah, beleza. Só que se você notar, ele tá essa partezinha aqui, ó, lá de fora, ele tá zoando. Bom, alguns de vocês já devem ter imaginado, você aperta G e a letra Z, que só vai deixar escalar nesse ângulo. Então eu coloco na mesma altura que está essas vértices e pronto, os dois estão exatamente na mesma altura. Você pode fazer isso com edges, que seria tipo você fazer a mesma coisa, só que usando como referência a linha toda, né? Essa linhazinha pequena aqui do edge. E por fim a face, que aí ele vai se prender a qualquer face. Ele também afeta por outros objetos, por exemplo, aqui. Vocês podem ver, eles usam como referência o objeto externo aqui para a altura máxima, né, do meu edge loop, dessa parte aqui. Ah, então, agora que nós temos nosso edge loop já em posição, deixa eu só verificar novamente. Ok, ele está em posição. Mas vocês já devem ter imaginado aqui, eu só tenho que fechar esses buracos, seleciono aqui e aqui F, e por fim eu posso fazer a mesma coisa F e F novamente,
só de apertar a letra F. Perdão, eu não deixei o Screencast Keys ativo. É, toda vez que você sai do Blender ele desativa. Aqui, pronto. Pronto, ativado o Screencast Keys. Enfim, para aparecer esse negocinho no canto da tela aqui. Perdão, galera, eu esqueci de ativar. Bom, posso dar um Ctrl Z aqui rápido só para vocês verem, né? Você já tem umas faces com 4 vértices aqui pré-preparados, até mesmo aqui, se eu apertar F, F e F, ele vai preencher. E aí você está imaginando, putz, eu poderia fazer agora certamente, colocar aqui, aí bem no meio, girando com Ctrl, segurando Ctrl, e fazer a mesma coisa em todos os outros lados. E apertar F, F, F. E aí você tem a sua torrezinha com os buraquinhos, ia fazer isso. Só que alguns de vocês já devem ter imaginado, putz, legal, fiz os buraquinhos da torre. Ah, só que e se eu tivesse que fazer 128 buraquinhos, por exemplo? Dessa maneira você teria que fazer bastante buraquinho. Então, tipo, se você quisesse uma torre dessa maneira aqui, assim, que tem vários e vários buraquinhos, você ia precisar, assim, de bastante paciência. Outra coisa que vocês vão ver aqui é que está deformando, né? Se ativar o Subsurface, ele vai deformar. Ele só estava oculto. E aí, para arrumar o nosso Subsurface, é basicamente a mesma coisa. Que temos essa linha roxa. Selecionamos essas partes aqui. Apertamos Shift E e arrumado. Perfeitamente arrumado, mantendo o nosso Subsurface. Se vocês repararem bem, dá para controlar a intensidade do Subsurface. Então, se você não quer uma coisa 100% sólida e pontuda ali, você pode ir até certa parte e não ir até o fim. Ele vai de 0 a 1. Vocês podem ver aqui no topo superior esquerdo, aparece isso, 0 a 1. É o nosso crease. Isso. Essa vértice. E essa vértice. Tem que selecionar tudo. Ok. Por que que... Ok, tem que selecionar tudo. É um erro que aconteceu. Eu não selecionei um e por isso ficou desse jeito. Beleza. E aí nossa torre tá com os furinhos. Bom, mas isso nos leva a nossa segunda questão. Por que que eu tenho uma outra torre e como eu vou cortar diferente disso? Tipo, bom, eu já mostrei para vocês como cria o backup e por isso eu vou criar agora uma nova coleção. Eu vou criar fora aqui, chamado Cutters. O que isso vai fazer exatamente é pegar, vamos lá, eu vou criar um cubo dentro do Cutter, selecione o Cutters. Caso você tenha criado, ele esteja azulzinho e está criando ainda assim dentro do Collection, clica no Cutters, sempre clica onde você quer que ele crie, ele vai criar aqui dentro o cubo. E aí você já deve ter visto aqui, nós temos o nosso cubinho, e nós vamos colocar aqui, aqui e aqui. Existe um método rápido de fazer isso, isso que eu vou fazer agora. Existe um método mais rápido, muito mais prático também. O que eu vou fazer é adicionar esse boolean modifier no nosso, oh, perdão, não no cubo, mas na verdade na torre. Eu vou colocar o boolean. Vou dar o cubo aqui. Eu vou colocar como rápido. E aí eu posso simplesmente ocultar meu cubo e pronto, nós temos um baita de um corte no nosso mesh, né? O que isso faz, na verdade, é criar uma maneira não destrutiva de interagir com o nosso... Vocês podem ver que ele está fazendo sim um furo. De interagir com a nossa torre. Essa não é a maneira mais prática, tá? Mas saibam que existem esse boolean.
A maneira mais prática é uma add-on que vem incluso com o próprio Blender, ele só vem desativado, você só tem que ativar. Então vamos deletar nosso cubo, vamos arrancar for nosso boolean, ele marca com vermelho que não está funcionando, não está fazendo nenhum efeito. Nós vamos na parte de preferências, nós vamos para add-ons e nós vamos ativar o Bool Tools. Basta vir aqui, procurar Bool e ativar esse carinha aqui, vai facilitar a sua vida. Outro add-on bastante útil, vocês devem ter notado que eu tenho 4 botões aqui, é esse Modifier Tools. Basicamente, quando você tem bastante coisa, eu recomendo que vocês ativem. Que quando você tem muita coisa aqui, é legal para você ativar ou aplicar tudo de uma vez. Facilita muito sua vida. Então podem ativar. Não que eu vou usar nesse tutorial, mas é legal saber, porque tipo, eu posso ocultar todos e depois só ver o que eu preciso mesmo. Eu agora dessa vez eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar um cubo aqui. Vou mover pra cá, mover pra cá, mover pra cá, mover pra cá, mover pra cá. Enfim. Só que dessa vez eu vou selecionar primeiro o cubo, em seguida a torre de xadrez e apertar Ctrl Numpad menos. E o que ele fez foi automaticamente já converter meu cubo de uma maneira que eu possa ver o corte. E já aparece aqui. Eu recomendo para vocês sempre usarem o Fast e não o Exact. O Exact dá uma maior precisão, sim. Porém, dependendo da complexidade do objeto, ele vai consumir bastante CPU. Muita CPU mesmo. Uma coisa bem absurda. E aí nós temos o nosso cubo aqui, que está transparente. Nós não vamos ver ele mais, praticamente, quando renderizarmos. E voilá, está pronto. Eu posso literalmente trabalhar no cubo normalmente. Posso dar o extrude no meu cubo e extrude e fazer as 4 beiras da torre. Assim como eu posso, por exemplo, só escalar esse aqui e fazer isso. E ao mesmo tempo que tudo isso está sendo feito, que tudo isso está acontecendo, né? Eu não estou danificando em nenhum momento minha torre, ou seja, só apertar Tab, eu não estou adicionando nenhuma vértice adicional, ou seja, fica mais fácil de eu trabalhar nela depois. Outra coisa que talvez vocês devam ver como erro é quando você faz isso e o corte está desse jeito. Imagina que isso funciona como um sistema de camada de Photoshop, o que está em cima prevalece sobre o que está embaixo. Então, tipo, clica aqui nesse cantinho e arrasta para baixo e provavelmente vai corrigir seu problema. Então, por exemplo, agora nós temos, deixa eu ver nessa visão. Eu apertei aquela barra perto do shift direito, que fica no ponto de interrogação ali, e abaixar aqui. Vocês podem ver que eu estou criando já um efeito da hora na minha torre facilmente, enquanto ela se mantém original, de maneira original. Ou seja, se eu levar isso aqui, dá pra ver que criamos um efeito bem legal na nossa torre. É legal vocês saberem que existem essa maneira, por exemplo, de cortar coisas, tá? Se nós vamos no Wireframe Mode, nós podemos ver como está nosso mesh. Essa é uma maneira bem bacana de trabalhar. Entretanto, você tem que sempre saber quando utilizar esse sistema e quando não utilizar esse sistema. Poxa, mas por que? É tão útil, é tão mais legal de usar tal. Como vocês podem ver, se vocês separarem bem, nós temos um pequeno problema de shader aqui nessa área. Diferente desse aqui que o shader tá lisinho, tipo, você pode dizer que a peça tá lisa. Isso aqui tem uma pequena dobra. E isso começa a acontecer quando você tem mais geometria ou menos geometria, tipo, no seu sistema de corte e não consegue aplicar corretamente. Vocês podem ver que eu adicionei mais uma linha e arrumei o problema do shader. Mais um edge loop aqui. Deixa eu ocultar. Eu criei essa coleção porque eu posso mover tudo que eu tenho que corta meus meshes, né? Pra cá e depois ocultar facilmente. Vocês podem ver que eu fiz o corte.
Em alguns momentos você vai cortar através dessas linhas e vai dar alguns problemas, por exemplo, ah, não aconteceu nesse caso, mas sim, às vezes vai cortar e vai dar algum problema. Isso porque você está cortando muito próximo das vértices, né? E isso pode sim acarretar algum problema depois na hora de arrumar. É trabalhoso, sim, mas também é uma maneira muito legal de você criar um objeto mais rápido, né? De fazer um objeto bem mais rápido. Muita gente vai preferir esse método. E eu só recomendo ele quando você realmente sabe como o mesh vai se comportar, porque vamos pegar, por exemplo, o nosso cilindro. Eu vou dar um shade smooth nele para ficar bonitinho. Auto smooth, deixa em 30 mesmo. E agora eu vou colocar Ctrl menos, mesma coisa. Aí vou escalar. Vou mover ele para cá, mover ele para cá. Bom, aí nós temos o furo e nosso shader começa a mostrar, né, tipo, essas partes. Nesse caso em específico, é como vocês podem ver. Deixa eu colocar isso visível. Se você quer o seu cubo visível, sua forma geométrica visível, vem aqui nessa aba amarela do propriedades dos objetos e clique em visibilidades. Perdão, viewport display. E aí você pode colocar display a solid e ele vai voltar ao seu cilindro. Não vai exibir na versão final. Wire, que é o nossas linhas, né? Eu vou selecionar os dois, só para manter a visão. O problema aqui, como vocês podem ver, é que tipo nós temos está atravessando aqui e aqui teria uma vértice, outra vértice e não está condizendo com a mesma quantidade, né? A maneira mais correta de tentar arrumar isso seria tentar colocar mais informação aqui e tentar arrumar, ter bastante loops e tentar arrumar isso, tipo juntar os dois. Eu vou aplicar ele aqui rapidão. Geralmente você quer aplicar na ordem. Outra coisa que era o fast, o exect, estava atrapalhando. Se vocês tiverem problema de lag, o exect é geralmente a causa, tá? Não que o fast não dê o problema também de lentidão, mas sim. Eu vou aplicar aqui rapidamente. Agora nós temos geometria para Dedel, para trabalhar. E um dos problemas que você vai ver nesse método é que nós temos vértices e agora nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. E se você me lembra bem, eu disse que você precisa de 4 vértices para ficar na melhor posição ali, né? Tipo, não 5. Geralmente agora eu vou corrigir dessa maneira. Eu aperto Shift Tab para ativar o meu sistema de imã. Eu coloco a vértice aqui. Você vai ver que tem 2 vértices nesse mesmo lugar. E aí eu poderia sim selecionar tudo e dar no final Merge by Distance. E arrumou. Vocês podem ver que arrumou parte do meu shader aqui. Se vocês, não sei se vocês vão ver por causa da compressão do YouTube, mas sim, tem uma linha bem, deixa eu ver se eu consigo colocar em outro. Isso, vocês conseguem ver melhor nesse aqui. Existe uma linha bem de leve nessa parte, que dá pra ver que é essa parte mais escura que é essa parte aqui. E sim, é por causa dessa vértice extra. Vocês podem sim usar esse método Measure by Distance, mas... Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, aqui, pronto. Vocês também podem ativar essa opção, como estava ativado. Clicar nesse botãozinho de Auto Merge Vértices e colocar a vértice uma sobre a outra e pronto, está corrigido nossa vértice. Deixa eu dar Ctrl Z. Vocês podem ver que dá uma pequena distorção também na luz. Dá uma pequena distorção e quando eu arrumo, a distorção começa a se arrumar, né? E aí a maneira mais correta seria você tentar arrumar essas vértices, tentar anexar elas nos pontos próximos. Em alguns casos você não vai ter essa opção, como vocês podem ver. Vocês vão ter que arrumar assim.
Não existe problema de deixar uma face com 5, a não ser que você vai trabalhar depois, tipo, querer colocar um edge loop, aí você vai ter um problema. Se eu deixar com 5, vocês podem ver que eu nem fechei mais o meu círculo, ele não consegue mais fechar meu círculo. E com 5 ele vai bem mais longe, porque aqui ele também tem 5, ele tá parando. E aí você pode ver que nossa superfície já está bem melhor, né? Do que antes. E aqui embaixo já tem o mesmo problema, e aí seria arrumar manualmente. Existem add-ons que ajudam nessa parte de arrumar esse método. Mas a grande maioria são add-ons pagos, querendo ou não, são pagos. Outro problema, por exemplo, é que eu não consigo selecionar essa beirada. Aqui em cima eu já conseguiria selecionar mais partes, né? Vocês podem ver que eu estou fechando o quadrado sem querer. Porque eu realmente não tenho todas as vértices prontas aqui. Eu teria que ter, juntar. Enfim, é bem trabalhoso nesse sentido. Se você quiser um shader perfeitinho, uma coisa bem perfeitinha, recomendo que vocês façam esse método de juntar as vértices. É trabalhoso? É. Não funciona? Funciona. Essas são as vantagens e desvantagens. Por exemplo, se eu fosse fazer isso aqui, eu geralmente colocaria 2. Movo esse pra cá, movo esse pra cá, GG. Parte GG e mova pra não distorcer nada. Eu poderia também, nesse caso, outra maneira de fazer um buraco. Essa não é tão eficiente, mas funciona para certas coisas. Seria apertar a letra K, aparece essa faquinha. E aí eu faço o corte. É apenas para vocês saberem que existem várias maneiras de chegar no mesmo resultado. Lógico que meu círculo não está perfeito. Ah, porque se eu quero um círculo perfeito, na faca eu não iria conseguir, ou pelo menos iria dar muito mais trabalho. Seleciono o que eu quero, aperto E, Shift E para colocar nossos edges. Você vai ter o mesmo problema aqui de ter que selecionar e arrumar, porque agora nós temos 5 ou mais vértices. Shift E aqui também, um loop interno. Shift E. E aí nós temos nosso outro buraco. Vocês podem ver que a faca é útil para cortar certas coisas. Geralmente eu uso a faca para cortar com mais precisão algo. Por exemplo, eu posso selecionar esse carinha aqui, essa parte do meio. Deixa eu trocar o shader de volta para algo mais visível. E eu quero colocar um corte exatamente no meio. Venho aqui e coloco aqui no X e aplico o corte. Aí, por exemplo, eu tenho agora duas partes da minha torre. Ativa isso. Duas partes separadas. Geralmente eu uso o corte com mais precisão, usando X, Y, Z, né? Funciona melhor. Aí, por exemplo, eu posso vir deletar só essa face, enfim. Apenas para vocês saberem que existem esses métodos. Meu objetivo não é falar, faça isso para criar uma nova torre, enfim. Outra coisa, quando eu apliquei os meus modificadores, eu não tenho mais controle dessas superfícies daquela maneira, então meus cutters se foram. Tipo, eu posso mover que não vai mais fazer nada. Então, estejam cientes na hora de aplicar, de apertar o botão de modifier aqui e aplicar alguma coisa, um bevel, por exemplo. Bom, eu voltei aqui pro meu backup, vamos pegar meu backup, porque eu danifiquei minhas outras peças, né? Mostrar aqui. Copio, movo para coleção, para não perder meu backup, oculto meu backup. Como vocês viram, eu modifiquei demais as minhas peças. Aplicando os modifiers não tem volta, a não ser o Ctrl Z, mas aí você teria que desfazer muitas coisas se você continuar trabalhando. Ele não aplica no Edit Mode. Aplicou o modifier, já era, você não tem mais como reverter esse monte de coisa e trabalhar com isso aqui. Por exemplo, se eu tivesse que fazer isso, daria trabalho, vocês sabem. Enfim, por isso eu fiz o meu backup, para eu poder continuar com o meu sisteminha.
Este daqui, eu quero fazer algo mais interessante. Eu vou cortar. Vou colocar aqui, apertar a letra C. Vocês estão vendo bem aqui embaixo, ó, que quando eu aperto C, liga e desliga. Isso aqui vai permitir que eu corte através do Mesh. Perdão, vou cancelar aqui, vou fazer direitinho. Pera aí, que essa rotação tá errada. Está me atrapalhando. Pronto. Eu vou cortar daqui pra cá, no eixo X. Beleza? Fiz um corte perfeito no meio. Eu vou fazer a mesma coisa no nosso Y. Coloco aqui. Coloco o C. Coloco Y. E corto através. Beleza? O que eu vou fazer agora é deletar todas essas vértices aqui. Vamos selecionar através. Não esqueçam de selecionar através. E essas daqui. E agora nós temos um quarto de torre, né? O que eu vou fazer agora é aplicar o mirror e apertar Y e Z, ou perdão, só Y no momento. Vocês vão ver que eu estou dando um espelhamento, mas está errado. Isso porque ele está aplicando baseado na rotação ali do rotação central, né? Eu posso vir aqui e aplicar. Cadê? Perdão, apertar Ctrl A e aplicar a rotação. E aí, tipo, no meu objeto, selecione o objeto e aplique a rotação. Ctrl A, rotação. Aí aquele que era tava 60 foi para 0 e arrumou, né? E aí eu posso fazer a mesma coisa no eixo X. Muito bacana, ou seja, se eu fizer uma modificação na minha torre aqui, dessa vez, deletar essa face e essa face, bom, vá lá. Fiz 4 locais, lógico, eu não fiz precisamente, que seria esse aqui, né? Vamos fazer, vamos lá, vamos fazer direitinho, vamos lá. Ah, opa, FFF. Prontinho, nós temos a mesma torre cortada em 4 partes, perfeitamente espelhada. Outra coisa que você deve habilitar é esse botão de clipping, porque o clipping funciona, eu já vou explicar. Então nós temos a nossa torre aqui bonitinha agora, cortada em 4 faces. Como vocês podem ver, eu não usei dessa vez o Snap Tool. E aí, sem o nosso Snap Tool, a torre não está perfeitamente alinhada. Vamos ativar, Ctrl Z, pronto. Agora está bonitinha. Então dessa forma, por exemplo, eu também posso mover aqui, criar uma nova super torre. Muito bacana, não? O que eu fiz basicamente foi selecionar tudo e mover, porque o clipping está ativo. E com o clipping, o que está acontecendo é que ele prende no objeto no lugar e prende uma parte na outra, essa parte com essa parte. E com isso acaba grudando e aí na hora que eu arrasto ele aumenta, né? Então, pera aí, uns Ctrl Zs, clipping. Então, se eu mover pra cá, minha torre fica quadrada. Se eu mover pra cá, minha torre fica mais assim. Vira uma super mesa de bilhar, enfim. E aí nós temos nossa super torre. E é isso. Bom, aprendemos várias maneiras de cortar. Aprendemos o Mirror Modifier. Nós aprendemos o Boolean Modifier. Nós aprendemos a cortar de modo destrutivo. O Boolean mantém. Essa é a parte legal do Boolean. Se você achar que não está legal, você pode facilmente remover. A mesma coisa com o Mirror. Eu também poderia pegar aqui uma última coisinha aqui legal. É pegar, separar do clipping, né? Pegar só essas partes. Pegar só essas partes, por exemplo. Selecionar tudo aqui, pronto. Selecionar a base também é importante. E aí dá um E.
E aí eu criar uma nova forma geométrica, e vai no meio, junta, e voilà. Vocês podem ver que dá pra criar bastante coisa com o Mirror. O Mirror facilita muito sua vida. Ah, e eu deixo já cobrir alguns erros do Mirror, que muita galera tem no começo. Bom, para mostrar aqui um dos problemas do Mirror Modifier, né? Às vezes você vai colocar aqui, você vai apagar metade do seu cubo, né? E querer aplicar o Mirror Modifier. E às vezes fica certinho, do jeito que você quer. Ah, e algumas vezes simplesmente não. Ele usa esse pontinho laranja como referência, tá? Isso daqui, quando você está no Object Mode e aperta Ctrl, ou perdão, R e aperta Z em seguida, ele gira na rotação aqui, né? Baseado nisso. Então, por exemplo, algumas vezes você vai colocar aqui e tentar girar no eixo X. E você pode ver que eu estou criando tipo um efeito como se fosse um em volta dele. Isso se chama pivô, ou pivot, em inglês, né? E como é que eu faço para arrumar? Eu posso vir aqui e colocar Object, Origin to Geometry. E isso aqui vai colocar esse pivô ou a origem, né? No centro ali do meu objeto. Só que se vocês verem, meu cubo ficou menor do que ele deveria ser. Isso porque como ele está cortado, ele está colocando no centro do corte. Então eu teria que mover ele para cá um pouquinho e então colocar aqui. E aí sim eu posso girar de volta no meio dele. Ou então, se eu quisesse, eu posso apertar Shift e botão direito. E aí eu estou movendo esse pequeno carinha que estava aqui no meio, essa mirinha, né, que se chama cursor 3D. Ela também está sendo presa pelo Snap Tool. E colocar aqui Object Set Origin, Origin to 3D Cursor. E aí ele coloca a origem exatamente no meu cursor 3D. Então assim eu tenho facilmente controle da rotação de onde eu quero ou do mirror onde eu quero. Em alguns casos também você pode contornar esse problema. Deixa eu separar aqui, pronto. De não estar no lugar certo do corte e tudo e tal. Ao adicionar mais um cubo, o cursor 3D ele adiciona exatamente o objeto no cursor 3D. Ou então um empty nesse caso, né, que é basicamente um vazio, é só um negócio como referência. E eu usar ele como eixo central, digamos assim. Então, tipo, se eu mover ele pra cá, meu mirror vai mais pra lá. Se eu colocar mais pra cá, meu mirror vai mais pra cá. Usar ele como referência, entendeu? Tipo, girar e criar diversos efeitos usando o mirror como ponto de referência. Bom, galera, isso foi por hoje. Esse por hoje acabou o tutorial. Espero que vocês tenham gostado. Esse tutorial foi mais ou menos, foi bastante coisinha, vários métodos e coisas. Eu sei que eu não estou fazendo nenhum cenário. Eu quero ensinar o primeiro básico antes de fazer qualquer outra coisa mais complexa. Então eu vejo vocês no próximo episódio e espero que estejam gostando bastante dessa série do Blender. Valeu, galera!